Salmo de número 125 vai nos dar uma experiência do que é confiar no Senhor. No seu versículo, o primeiro salmo vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E sobre essa confiança do Salmo 125 que nós temos que firmar a nossa fé. Confiar no Senhor é entregar os nossos caminhos, é entregar a nossa vida a Ele. Então, que nossa confiança esteja no Senhor, aquele que pode fazer, que pode mudar a história, que pode restaurar a nossa vida. Confiar no Senhor é muito mais do que palavras, são atitudes, são decisões que devemos tomar. Entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Então, que nesta manhã, que neste dia, o seu devocional seja o Salmo 125. Medite neste Salmo e bote ele em prática na sua vida, porque todos aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão de pé, firmes para sempre, porque o Senhor Deus, o próprio Deus, estará ao seu redor, como as montes em volta de Jerusalém, o guardando e livrando de todo o mal, não deixando que nada venha abalar a sua estrutura. Então, confie no Senhor, meu querido, minha querida, que o Espírito Santo de Deus possa estar te consolando neste dia, te dando uma nova direção para a sua vida, porque com isso é o que nós precisamos, é da proteção de Deus através do Espírito Santo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta manhã, para que nesse novo trabalho que nós estamos fazendo do nosso devocional seja uma bênção na sua vida e através dessa palavra a sua vida possa ser impactada pelo poder da presença de Deus. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, abençoa essa pessoa que está ouvindo agora esta oração, que está conosco nesta oração. Pai, vai de encontro a esta vida. Pai, anima este coração. Pai, tira tudo aquilo que não provém de ti. Pai, livra do mal. Pai, dê para essa pessoa uma direção, Pai amado, que ela precisa, uma resposta que ela precisa. Pai amado, se houver alguma enfermidade física, Pai, aonde a mão do homem não pode tocar, o Senhor entra agora com a cura, com a restauração. Traga de volta a esperança, Pai, para esta pessoa. Pai querido, porque se ela está orando conosco agora nessa manhã, a confiança dela é em Ti, Pai, em Cristo Jesus. Pai, a Tua palavra diz que tudo que nós pedíssemos em Teu nome, Jesus, o Senhor Deus o concederia, crendo em oração, Pai. Pai, nós oramos a Ti, eu entrego estas vidas em Tuas mãos. Traga, Pai, de novo um alívio, traga de novo uma solução, Pai, um caminho, Pai, de esperança para esta vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que aonde esta oração chegar, aonde o lar, Pai, o lares que essa oração entrar, a Tua presença possa entrar, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que este momento seja marcado, que esta vida seja marcada pela Tua presença, pelo poder renovador da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, agora transforma esta vida, traga de novo, Pai querido, a alegria no olhar, traga de novo, Pai, a esperança, Pai, renova esse crente, renova essa pessoa nesta manhã, Pai, não deixe que os problemas venham tirar a fé, venham tirar o brilho do olhar, Pai, em nome de Jesus, restaura este lar, restaura esta vida, restaura este ministério, essa família, Senhor, Pai, nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo entra neste lar agora, Espírito Santo trabalha nesta vida agora, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, nesta manhã, Pai, vai encontrar essa pessoa onde ela estiver, no carro, no trabalho, em casa, no leito de hospital, Pai, numa cama, Pai amado, de hospital, Pai, dentro do presídio, Pai querido, não importa onde essa pessoa esteja agora, Pai, fala com ela, alivia, Pai amado, o peso e a tristeza deste coração, Pai, traga de novo, Pai amado, a vontade e a alegria, Pai, no olhar, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, supra os teus filhos e tuas filhas de tudo aquilo que eles precisam neste momento, para vencer este momento, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego, Pai, toma essas vidas em tuas mãos, assim, Pai, eu te entrego, Pai, em nome de Jesus. Se você sentiu a presença de Deus nessa oração, compartilhe, Pai, compartilhe o máximo com pessoas que você puder, Pai querido, não se esqueça de se inscrever, vocês não que está ouvindo essa oração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque nós estaremos orando por você todas as vezes daqui, e você estará recebendo a mensagem desta oração, em nome de Jesus.